Carlos Montanho, sou assistente social, professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero falar hoje sobre um tema muito importante na sociedade contemporânea: alienação parental e o papel do assistente social nesta área. Trata-se de um fenômeno que expressa o drama de milhões de crianças, de pais, de mães, de famílias, numa época de clara transição histórica. Vivemos a passagem de uma época de uma estabilidade do casamento e das famílias tradicionais para um contexto de grande inestabilidade e cada vez maior transitoriedade dos casamentos e a configuração do que se chama de novos arranjos familiares. É neste contexto histórico de transição que a justiça passa a ser acionada para regrar, para determinar comportamentos até agora não definidos e aceitos socialmente não generalizados. Para falar da alienação parental, é fundamental diferenciar a alienação parental propriamente dita da chamada síndrome de alienação parental. A primeira, alienação parental, constituindo uma prática sistemática, em geral promovida pelo guardião, em geral de um dos genitores, para afastar, com claro objetivo de afastar o filho de um dos seus genitores, ou de denegrir a imagem deste último perante os filhos e perante a sociedade. Já a chamada síndrome de alienação parental constitui, segundo os autores, os efeitos, as consequências psicológicas na criança alienada que passa a rejeitar, a temer ou a não querer a companhia do genitor alienado. A lei da alienação parental trata exclusivamente da prática da alienação parental, não da síndrome, da chamada síndrome. Os eventuais efeitos na criança não são necessários para constituir, para configurar prática de alienação parental. A lei apenas remete a os atos do alienador, geralmente pai ou mãe ou familiar que detém a guarda ou a tutela do filho, e não dos eventuais efeitos da alienação parental, a chamada síndrome, a existência de uma patologia que se desencadeia na criança a partir ou derivado da alienação parental. Ocorre que geralmente se confunde ou se identificam ambas, a alienação parental e a síndrome de alienação parental, como sendo a mesma coisa. Portanto, a síndrome de alienação parental, ser ou não uma patologia ou uma síndrome aceita pelos conselhos de psicologia, não cabe aqui e muito menos constitui uma questão central. Apenas podemos dizer que nos casos específicos a existência de patologia nos indivíduos envolvidos na alienação parental é questão relevante e objeto de perícia psicológica. Já na análise do fenômeno em geral, esta questão de se constituir ou não uma patologia é inteiramente irrelevante. O que sim podemos dizer que, independentemente da derivação na criança de uma eventual patologia, de uma eventual síndrome de alienação parental, mesmo inexistindo esta, a prática da alienação parental provoca profundo sofrimento nas crianças e perdas irreparáveis, tal como nas palavras da psicóloga Andréia Calçada. Assim, o afastamento do filho de um dos genitores, o que leva ao desapego, a perda do duplo referencial parental, absolutamente necessário para a constituição e desenvolvimento da personalidade, as eventuais falsas memórias instaladas a partir da prática da alienação parental, o sentimento de abandono que se instaura na criança que sofre de alienação parental e, finalmente, um eventual sentimento de culpa, a criança assumindo a responsabilidade e a culpa daquela situação.
É por tal motivo que a Lei 12.318 de 2010, a chamada Lei da Alienação Parental, qualifica a alienação parental como abuso moral, enquanto a mais recente Lei 13.431 de 2017, que altera alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, a qualifica como violência psicológica. Apesar de tudo isto, nos dias atuais, a lei da alienação parental é objeto de debates e polêmicas. Por um lado, aqueles que pretendem criminalizar a alienação parental, tornar a alienação parental um crime a partir do projeto de lei recentemente arquivado, com pena de reclusão. Por outro lado, aqueles que pretendem naturalizar a alienação parental como se fosse algo normal, natural, ou que pretendem negá-la como se não existisse este fenômeno, ou até acusando a alienação parental, a lei da alienação parental, como uma lei machista, como um instrumento de proteção de agressores. Não cabe aqui, podemos dizer, aprofundar sobre estas questões. Apenas queremos afirmar a nossa profunda discordância tanto com a criminalização da alienação parental como com a sua naturalização ou negação. A lei da alienação parental, na verdade, assim como a lei da guarda compartilhada, são instrumentos de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, particularmente o direito à convivência familiar. Portanto, não podem ser avaliadas em função de uma suposta oposição ou o que podemos chamar de uma suposta guerra dos sexos. Muito menos devem ser submetidas estas leis a tais lógicas de guerra dos sexos. A guarda compartilhada, certamente, mesmo não garantindo a completa eliminação da alienação parental, ela é, de certo, um forte instrumento para a sua inibição. Se o principal objetivo da alienação parental é o afastamento da criança e do adolescente do outro genitor ou genitora, a guarda compartilhada, com convivência equilibrada com ambos os genitores, ou com convivência ainda melhor, igualitária com ambos, certamente vai esvaziar o conteúdo deste objetivo. E, portanto, a guarda compartilhada com igualdade parental, com convivência igualitária, contribui para desestimular e inibir a prática da alienação parental, pelo menos eliminando um dos seus efeitos, o principal efeito, o afastamento da criança de um dos seus genitores. A guarda compartilhada com igualdade parental, portanto, constitui um instrumento para garantir os direitos das crianças e um forte antídoto contra a alienação parental. É ainda um instrumento orientado na igualdade de gênero e na desconstrução dos papéis tradicionais para homens e mulheres, combatendo, portanto, o sexismo e o conservadorismo. Assim, desta forma, a guarda compartilhada com igualdade parental constitui um claro desdobramento dos pilares fundamentais das lutas feministas e acompanha os avanços sociais das mulheres na esfera pública e laborativa e dos homens ocupando cada vez uma maior presença no interior do lar e particularmente no cuidado das crianças. Qual é o papel neste fenômeno do assistente social? Mesmo os estudos sociais, laudos, pareceres, etc., do assistente sociais, se focarem nas questões específicas das varas de família e mesmo se restringindo ao campo de intervenção profissional, é importante ressaltar que é fundamental uma visão de totalidade que articule os diversos processos numa mesma história. É fundamental o tratamento igualitário das partes por parte do técnico, do perito, para o entendimento desta história única e para a elaboração do estudo social, tendo como horizonte e como fundamento a verdade e a justiça.
Cabe assim ao assistente social, nos casos de guarda, verificar as condições de convivência de ambos os genitores com seus filhos. Já nos casos onde, havendo ou não denúncia, pode haver indícios de alienação parental, o assistente social deve verificar, existindo ou não demanda, a eventual existência de indícios de alienação parental. Tratar deste particular é, nos estudos sociais dos assistentes sociais, tarefa fundamental e irrenunciável. Esta não é uma questão menor. Assim, por um lado, se o estudo social desconsiderar a existência desta prática quando ela existir, estará condenando os filhos ao afastamento de um dos seus genitores, estará condenando o genitor alienado ao afastamento do seu filho, estará garantindo o sucesso da alienação parental. Por outro lado, se o perito apoiar a tese da alienação parental quando ela não existir, poderá, com seu estudo social, estar camuflando uma eventual violência física e sexual com os filhos. Se ainda aceitar como verdadeiras as denúncias de abuso físico e sexual, quando estas podem ser falsas, sem verificar, com pré-julgamentos, apenas aceitando uma versão dos fatos como sendo os fatos, pode estar garantindo e legitimando uma das piores formas e instrumentos de alienação parental, a falsa denúncia de abuso sexual, que os peritos nas varas de família afirmam constituir entre 50% e 80% das denúncias de abuso sexual, quando há disputa pela guarda, serem falsas. É uma realidade gritante e que não pode ser desconsiderada. Constatando alienação parental, o perito não deve perseguir a atitude punitiva, uma lógica punitiva, uma criminalização da alienação parental, o que significaria, entre outras coisas, ainda reproduzir maiores formas de pena, de sofrimento para os filhos. O fundamento não é o de punir e de castigar, mas o fundamento na intervenção do assistente social nesta área é o de preveni-la e inibi-la. Porém, não orientar a perícia numa atitude, numa lógica punitiva, não pode levar o técnico, o perito, a ignorar a realidade e os seus efeitos. Devemos considerar o fenômeno da alienação parental como uma particularidade da sociedade contemporânea, capitalista, patriarcal, machista, como uma sociedade permeada por valores morais, religiosos e conservadores. Alienação parental, numa perspectiva crítica e de totalidade, deve ser entendida pelo perito assistente social como mais uma manifestação da questão social. Não obstante isso, por um lado, há os que naturalizam a alienação parental, os que negam a alienação parental como se fosse normal ou inexistente, e por outro lado, os que tentam criminalizá-la. O assistente social, ao compreender a alienação parental numa perspectiva crítica e de totalidade, como uma manifestação da questão social, não deve nem naturalizá-la, nem negá-la e nem criminalizá-la. Mas, ao contrário, a prática, a intervenção do assistente social deve perseguir a inibição individual e a prevenção social. Quais são os aspectos a observar por parte do assistente social? Em primeiro lugar, análise das condições de pais, mães e ou tutores para a guarda compartilhada, a convivência e a residência das crianças e adolescentes. Por outro lado, a observância dos processos onde há denúncia de abuso sexual ou violência física contra a criança. O assistente social não pode deixar de
de olhar, não pode dar as costas para uma denúncia de abuso sexual, mas também não pode dar as costas para o fato de uma denúncia poder constituir uma falsa denúncia. O assistente social deve apurar as provas, deve ouvir as diversas versões sobre os fatos para formar uma opinião. Ignorar uma denúncia de abuso sexual ou físico, desestimá-la, se verdadeira, pode levar a condenar o filho à continuidade, a continuar sendo vítima desta prática. Porém, aceitar a denúncia como verdadeira, quando ela pode ser falsa, pode levar a condenar ao filho ao afastamento do outro genitor alienado e, portanto, legitimar e garantir o sucesso da alienação parental. Em terceiro lugar, a observância do assistente social dos atos ou práticas da alienação parental. Existindo ou não denúncia da alienação parental, o assistente social deve olhar para a eventual existência de indícios da alienação parental e verificar sua veracidade. Não podemos ver como contraditórios, ou nos orientamos, observamos e combatemos a violência física e sexual contra a criança, ou nos orientamos, observamos e combatemos a violência psicológica, particularmente a alienação parental. Na verdade, o perito, particularmente o assistente social, deve orientar a sua ação, a sua perícia, o seu laudo, os seus estudos sociais, tanto para observar e combater a eventual existência de violência física e sexual e abuso sexual, como a violência psicológica, o abuso moral, alienação parental em particular. O grande desafio para o assistente social é não confundir neutralidade com imparcialidade. O perito não é um ator neutro, não é indiferente em face dos fatos, mas é orientado a partir de valores e princípios éticos constitutivos do Código de Ética do projeto ético-político. Mas deve ser um ator imparcial, tratando os diversos envolvidos com imparcialidade, verificando as várias versões dos fatos, assim como dando atenção às provas presentes nos autos e a partir das entrevistas e verificações e observações. Somente esta atitude de não neutralidade, mas sim de imparcialidade, é que pode permitir ao assistente social observar e combater tanto o abuso sexual e violência física, quanto a alienação parental e a violência psicológica. Não confundindo as versões dos fatos com a verdade dos fatos. Isto não significa afirmar que sejam estes peritos os que devam comprovar a veracidade dos fatos e das denúncias. Mas quando há estas denúncias, quando elas fazem parte dos processos, os profissionais têm o desafio de apurar os fatos e não simplesmente reforçar as versões dos mesmos. Não cabe ao profissional de serviço social, como um detetive, demonstrar a verdade, mas sem sombra de dúvida, eles têm que sustentar o estudo social nos dados comprovados da realidade ou apontar indícios, mesmo que ainda eles possam não ser conclusivos, se orientando na direção da verdade e da justiça. Quando na ausência de impedimentos e na presença de condições, a guarda compartilhada com igualdade parental constitui o melhor regime para garantir e preservar o princípio do superior interesse da criança e do adolescente, para preservar seus direitos e necessidades, para preservar e defender a igualdade de gênero e particularmente a igualdade parental, a garantia do pleno exercício do poder parental de ambos os genitores. Assim,
respeitando normas internacionais e nacionais. Normas internacionais tal como a Convenção sobre os Direitos da Criança, Unicef, 1989, da qual é signatário o Brasil e que funda a doutrina do superior interesse da criança. Ou como a primeira Conferência Internacional sobre a Guarda Compartilhada na Alemanha em 2014. A normativa brasileira, podemos citar a Constituição Federal, podemos citar o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, o Código Civil, assim como leis específicas, tal como a Lei da Alienação Parental e a Lei da Guarda Compartilhada. E ainda, os princípios que norteiam a prática profissional, presente no Código de Ética do Assistente Social e no Projeto Ético-Político do Assistente Social. Trata-se, portanto, de um caminho na defesa da igualdade de gênero, do pleno exercício do poder familiar, do poder parental e dos direitos das crianças e adolescentes. Trata-se do caminho da pacificação das relações familiares. Constitui ainda uma lógica inibidora da prática da alienação parental, mas não criminalizadora. Estamos falando, assim, de uma intervenção profissional dos assistentes sociais em questões ligadas a direitos humanos e, particularmente, aos direitos da criança e adolescente. É neste sentido que, sustentados nesta normativa internacional e nacional e nos princípios e valores do Código de Ética Profissional, o assistente social deve se orientar na direção da guarda compartilhada, assim como no combate tanto às formas de violência física e abuso sexual, como de alienação parental, enquanto violência psicológica ou abuso moral, como horizonte ético-político da intervenção profissional do assistente social. Espero, com estas breves reflexões, poder contribuir com as reflexões de todos. Muito obrigado.